Bom dia, amados amigos. Muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós. Seja qual for a sua filosofia religiosa, nós não estamos aqui para questioná-la. Quero desejar a você as boas-vindas a esse pequeno trabalho, a esse estudo que estamos fazendo. Eu não faço nenhum comentário daquilo que estamos lendo, pois estamos lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os comentários ficam por conta de vocês. Vocês comentam, vocês visualizam, deixo a critério de cada um. Se caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou tentar esclarecê-la, dirimir as suas dúvidas. Mas tentar, pois estamos aqui para aprendermos. Estamos lendo o Livro dos Espíritos e no capítulo 222 é um trecho extremamente longo e nós vamos subdividir, para ficar mais palatável, pois é muito longa, muito cansativa, tá certo? Mas por enquanto estamos na pergunta de número 220. Vamos lê-la e posteriormente vamos entrar no capítulo 4, considerações sobre a pluralidade das existências. Então a pergunta de número 220 é: com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando de se ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta: sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Pergunta 221. E a lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. 221A. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontra em todos os povos? Resposta: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, e é por isso que o encontramos por toda parte, e é esta uma prova de sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura ela à superstição. Agora entramos naquele capítulo longo. Como disse, vamos subdividi-la, melhor dizendo. Capítulo 4, considerações sobre a pluralidade das existências.
Pergunta número 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração da alma era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Mas seja qual for uma ideia que atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas, se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualdade, se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, desculpe, a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpórea, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza, e mais uma harmonia com a sabedoria do Criador ao desposá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas nesse livro que eles a ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se porque todos os espíritos não parecem de acordo sobre esse ponto. É o que faremos logo mais. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstrações de intervenção dos espíritos. Deixemos-la de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disso com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau da probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, o da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Hoje ficamos por aqui e damos continuidade amanhã. Como disse, é um trecho um tanto quanto longo. Fiquem com Deus. Agradeço a paciência e a sua audiência. Agradeço os seus comentários a respeito desse trabalho. Agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradeço aos espíritos que colaboram incessantemente para esse pequenino trabalho.
E agradeço a você, claro. Quero oferecer a você um brinde à sua saúde. Coloque o seu copo de água também comigo e vamos saudar ao nosso Criador. Peça a seus amigos espirituais que purifiquem a água que você vai beber. Pode ter certeza, você terá mais saúde. A sua saúde, amigo. Muito obrigado, muita paz.